Há, na natureza individual de todo ser, dois elementos de ordem diferente que convém distinguir devidamente, assinalando suas relações de maneira tão precisa quanto possível. Essa natureza individual, de fato, procede primeiro do que o ser é em si mesmo, e que representa seu lado interior e ativo, e em seguida, secundariamente, do conjunto das influências do meio no qual ele se manifesta, que representa seu lado exterior e passivo. Para compreender como a constituição da individualidade, e deve ser bem entendido que se trata aqui da individualidade integral, da qual a modalidade corporal é apenas a parte mais exterior, é determinada pela ação do primeiro desses elementos sobre o segundo, ou em termos alquímicos, como o sal resulta da ação do enxofre sobre o mercúrio. Podemos servir-nos da representação geométrica a que acabamos de aludir ao falar do raio luminoso e de seu plano de reflexão. Para isso, devemos relacionar o primeiro elemento com o sentido vertical e o segundo com o horizontal. De fato, a vertical representa então o que liga entre si todos os estados de manifestação de um mesmo ser, e que é necessariamente a expressão desse próprio ser, ou então de sua personalidade, a projeção direta pela qual esta se reflete em todos os estados, enquanto o plano horizontal representará o domínio de certo estado de manifestação, visto aqui no sentido macrocósmico. Por conseguinte, a manifestação do ser nesse estado será determinada pela intersecção da vertical considerada com esse plano horizontal. Sendo assim, é evidente que o ponto de interseção não é qualquer um, mas o que é determinado pela vertical em questão, na medida em que ela se distingue de outra vertical qualquer, isto é, em última análise, pelo fato de que esse ser é o que é, e não o que é outro ser qualquer que se manifeste igualmente no mesmo estado. Poder-se-ia dizer, noutras palavras, que é o próprio ser quem determina, por sua própria natureza, as condições de sua manifestação, com a ressalva, é claro, de que essas condições só poderão ser, em todo caso, uma especificação das condições gerais do estado considerado, uma vez que sua manifestação deve ser necessariamente um desenvolvimento de possibilidades contidas nesse estado, com exclusão daquelas que pertencem a outros seres, e essa restrição é assinalada geometricamente pela determinação prévia do plano horizontal. O ser se manifestará, portanto, revestindo-se, por assim dizer, de elementos tomados de empréstimo ao ambiente, e cuja cristalização será determinada pela ação sobre o ambiente, de sua própria natureza interna, que em si mesma deve ser considerada de ordem essencialmente supraindividual, como indica o sentido vertical segundo o qual sua ação se exerce. No caso do estado individual humano, esses elementos pertencerão naturalmente às diferentes modalidades desse estado de ser, isto é, simultaneamente à ordem corporal e à ordem sutil ou psíquica. Esse ponto é particularmente importante para afastar algumas dificuldades devidas somente a concepções errôneas ou incompletas. De fato, se, por exemplo, traduzirmos isso, mais especialmente em termos de hereditariedade, poder-se-á dizer que há não apenas uma hereditariedade fisiológica, mas também uma hereditariedade psíquica, ambas explicáveis exatamente da mesma forma, isto é, pela presença, na constituição do indivíduo, de elementos tomados, emprestados do meio especial em que ocorreu seu nascimento. Ora, no Ocidente, alguns se recusam a admitir a hereditariedade psíquica, porque, não conhecendo nada além do domínio ao qual ela se relaciona, creem
que esse domínio deve ser o que pertence exclusivamente ao próprio ser, que representa o que ele é independentemente de qualquer influência do meio. Outros que, contrariamente admitem essa hereditariedade, creem poder concluir daí que o ser em tudo que é inteiramente determinado pelo meio. Que ele não é nada mais nem nada menos que aquilo que este faz que seja, porque eles também não compreendem nada fora do conjunto dos domínios corporal e psíquico. Trata-se, portanto, nesse caso, de dois erros opostos de certo modo, mas que têm uma única e mesma origem. Uns e outros reduzem o ser inteiro à sua exclusiva manifestação individual e ignoram igualmente qualquer princípio transcendente em relação a este. O que está na base de todas essas concepções modernas do ser humano é sempre a ideia da dualidade cartesiana, corpo-alma, que na verdade equivale pura e simplesmente à dualidade do fisiológico e do psíquico, considerada indevidamente irredutível. De certo modo final, e abarcando o ser em seus dois termos, enquanto na realidade esses representam apenas os aspectos superficiais e exteriores do ser manifestado, e são somente simples modalidades pertencentes a um só e mesmo grau de existência, aquele que o plano horizontal que consideramos figura, de modo que um não é menos contingente que o outro, e o ser verdadeiro está além de um tanto quanto do outro. Voltando à hereditariedade, devemos dizer que ela não exprime integralmente as influências do meio sobre o indivíduo, mas constitui apenas a parte mais imediatamente apreensível delas. Essas influências vão realmente muito mais longe, poder-se-ia dizer mesmo, sem exagero e do modo mais literalmente exato, que se estendem indefinidamente em todos os sentidos. Com efeito, o meio cósmico, que é o campo do estado de manifestação considerado, só pode ser imaginado como um conjunto, cujas partes estão todas ligadas entre si, sem nenhuma solução de continuidade, pois imaginá-lo de outro modo equivaleria a supor a existência nele de um vazio, ao passo que, não sendo uma possibilidade de manifestação, não poderia ter qualquer lugar nele. Como consequência, deve necessariamente haver relações, isto é, no fundo, ações e reações recíprocas entre todos os seres individuais que são manifestados nesse campo, quer simultânea, quer sucessivamente, do mais próximo ao mais distante, e isso deve ser entendido no tempo tanto quanto no espaço. Não é, em síntese, mais que uma questão de diferença de proporções ou de graus, de modo que a hereditariedade, seja qual for sua importância relativa com respeito a todo o resto, aparece nisso apenas como um simples caso particular. Em todo caso, quer se trate de influências hereditárias ou de outras, o que dissemos de início permanece ainda igualmente verdadeiro, sendo a situação do ser no meio determinada. Afinal de contas, por sua própria natureza, os elementos que ele toma emprestado a seu ambiente imediato, e também aqueles que atraia, de algum modo, para si, de todo o conjunto indefinido de seu domínio de manifestação, e certamente isso se aplica aos elementos de ordem sutil, assim como os de ordem corporal, devem estar obrigatoriamente em correspondência com essa natureza. Não fosse assim, ele não poderia assimilá-los verdadeiramente a si, para torná-los como se fossem modificações secundárias de si mesmo. Nisso é que consiste a afinidade, devido à qual poder-se-ia dizer, o ser só aprende do meio o que se coaduna com as possibilidades que ele traz em si, que são especificamente suas, e não de qualquer outro ser. Aquilo que, em virtude dessa mesma conformidade, deve proporcionar as condições contingentes que permitam que essas possibilidades se desenvolvam,
ou se atualizem durante sua manifestação individual. É, por outro lado, evidente que toda relação entre dois seres quaisquer, para ser real, deve ser forçosamente a expressão de algo que pertence ao mesmo tempo à natureza de um e de outro. Dessa forma, a influência que um parece sofrer do exterior e receber do outro ser é sempre, na verdade, quando consideramos de um ponto de vista mais profundo, apenas uma espécie de tradução em relação ao meio de uma possibilidade inerente à natureza específica desse próprio ser. Há, entretanto, um sentido no qual podemos dizer que o ser sofre verdadeiramente em sua manifestação a influência do meio, mas é só enquanto essa influência é encarada por seu lado negativo, isto é, enquanto ela constitui justamente uma limitação para esse ser. Isso é uma consequência imediata do caráter condicionado de qualquer estado de manifestação. Nele, o ser acha-se submetido a certas condições que têm um papel limitativo e que abrangem de início as condições gerais definidoras do estado considerado, e em seguida as condições especiais que definem o modo particular de manifestação desse ser nesse estado. É de resto fácil compreender que, sejam quais forem as aparências, a limitação como tal não tem nenhuma existência positiva. É apenas uma restrição que exclui determinadas possibilidades ou uma privação em relação ao que ela exclui desse modo, isto é, qualquer que seja o modo como queiramos exprimir, algo puramente negativo. Por outro lado, deve estar claramente entendido que tais condições limitativas são, em essência, inerentes a certo estado de manifestação. Aplicam-se de modo exclusivo àquilo que esteja compreendido nesse estado, e por conseguinte não poderiam, de nenhum modo, ligar-se ao próprio ser e acompanhá-lo noutro estado. Para manifestar-se neste, o ser encontrará naturalmente certas condições de caráter análogo, mas que serão diferentes daquelas a que estava submetido no estado que consideramos de início, e nunca poderão ser descritas em termos que convenham apenas a essas últimas, como os da linguagem humana, por exemplo, que só podem expressar condições de existência diferentes daquelas do estado correspondente, visto que essa linguagem, em última análise, é determinada e como que modelada por essas mesmas condições. Insistimos nisso porque, se admitimos sem grande dificuldade que os elementos retirados do ambiente para entrar na constituição da individualidade humana, o que é justamente uma fixação ou coagulação desses elementos, a ele devem ser restituídos por solução, ao terminar o ciclo de existência dessa individualidade e o ser passar a outro estado, como todo mundo pode constatar, por sinal, diretamente ao menos no que se refere aos elementos de ordem corporal. Parece menos simples admitir, embora as duas coisas sejam, não obstante, muito estreitamente ligadas na realidade. Que o ser saia então inteiramente das condições a que estava submetido nesse estado individual, e isso se deve talvez, sobretudo, à impossibilidade, não seguramente de imaginar, mas de conceber condições de existência completamente distintas daquelas e para as quais não se saberia encontrar nesse estado qualquer termo de comparação. Uma aplicação importante do que acabamos de indicar é a que se refere ao fato de que um ser individual pertence a certa espécie, tal como a espécie humana, por exemplo. Há evidentemente na própria natureza desse ser algo que determinou seu nascimento nessa espécie de preferência a outra qualquer, mas por outro lado, ele se encontra desde então submetido às condições que a própria definição da espécie define, e que estarão entre as condições especiais de seu modo de existência como indivíduo. São esses, poder-se-ia dizer, os dois aspectos positivo e negativo da natureza específica, positivo como domínio de manifestação de certas possibilidades,
negativo como condição limitativa de existência. Só que, e isso deve ser bem compreendido, é apenas como o indivíduo manifestado no estado considerado que o ser pertence de fato à espécie em questão. Em qualquer outro estado, ele escapa-lhe inteiramente e não permanece ligado a ela de modo algum. Noutros termos, a consideração da espécie aplica-se unicamente no sentido horizontal, isto é, no domínio de certo estado de existência. Não pode intervir de modo algum no sentido vertical, que quer dizer quando o ser passa a outros estados. É claro que o que é verdadeiro nesse sentido para a espécie é também, com maior razão, para a raça, a família, em suma, para todas as porções mais ou menos restritas do domínio individual, nas quais o ser, pelas condições de seu nascimento, se acha incluso quanto à sua manifestação no estado considerado. Para concluir essas reflexões, diremos algumas palavras sobre o modo como podemos, de acordo com o que procede, encarar as chamadas influências astrais. Antes de tudo, convém deixar claro que não se deve entender assim exclusivamente, nem mesmo principalmente, as influências próprias dos astros, cujos nomes servem para designá-las, embora essas influências, como as de todas as coisas, talvez tenham também realidade em sua ordem, mas que esses astros representam sobretudo, simbolicamente, o que em absoluto não quer dizer idealmente, ou por um modo de falar mais ou menos figurado, mas ao contrário, devido a correspondências efetivas e fundadas na própria constituição do macrocosmos, a síntese de todas as categorias diferentes de influências cósmicas que se exercem sobre a individualidade e cuja maior parte pertence propriamente à ordem sutil. Se considerarmos como se faz do modo mais habitual que tais influências dominam a individualidade, esse é apenas o ponto de vista mais exterior. Numa ordem mais profunda, a verdade é que, se a individualidade está em relação com um conjunto definido de influência, é porque esse conjunto é aquele mesmo que está em conformidade com a natureza do ser que se manifesta nessa individualidade. Desse modo, se as influências ancestrais parecem determinar o que o indivíduo é, isso, no entanto, não é mais que aparência. No fundo, elas não o determinam, apenas o exprimem, em virtude do acordo ou harmonia que deve necessariamente existir entre o indivíduo e seu meio. Sem isso, esse indivíduo não poderia realizar de modo algum as possibilidades cujo desenvolvimento constitui o próprio curso de sua existência. A verdadeira determinação não vem do exterior, mas do próprio ser, o que equivale a dizer que, na formação do sal, é o enxofre que é o princípio ativo, enquanto o mercúrio é apenas o princípio passivo, e os sinais exteriores permitem apenas discerni-la, dando-lhe de algum modo uma expressão sensível, pelo menos para os que souberem interpretá-los corretamente. Na verdade, essa consideração não modifica em nada. De certo, os resultados que podemos tirar do exame das influências astrais, mas do ponto de vista doutrinário, ela nos parece essencial para compreender o verdadeiro papel destas, isto é, em síntese, a natureza real das relações do ser com o meio no qual se realiza sua manifestação individual, uma vez que o que se exprime através dessas influências, sob forma inteligivelmente coordenada, é a porção indefinida de elementos diversos que constituem esse meio todo. Não insistiremos mais nisso aqui, pois acreditamos ter dito a respeito o suficiente para fazer compreender como todo ser individual participa, de certa forma, de uma dupla natureza, que se pode, segundo a terminologia alquímica, chamar sulfurosa, quanto ao interior, e mercurial, quanto ao exterior. E essa dupla natureza, plenamente realizada e perfeitamente equilibrada no homem verdadeiro, que o torna de fato filho do céu e da terra, e ao mesmo tempo torna-o apto a preencher a função de mediador
entre esses dois polos da manifestação.